Boa tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. Hoje é o Dia Mundial do Teatro e é por isso que escolhemos para trazer hoje aqui o Ricardo Correia e o Rui Biano, que juntos fizeram construíram mais uma obra relacionada com o teatro. E quando eu li esta mensagem de hoje, achei que estava extremamente, como é que eu ia dizer? Parece que foi feita de propósito para este livro que vocês escreveram. Então, a mensagem do Dia Mundial do Teatro costuma ser lida antes de qualquer atividade que se faça relacionada com estas coisas, claro, e com as artes. No Dia Mundial do Teatro lê-se sempre esta mensagem antes de qualquer atividade. Vou passar a ler, ela não é muito comprida, mas acho que é muito interessante e depois no fim me dirão. Este ano ela foi escrita por Jon Fosse, eu não sei se é assim que se articula este nome, porque é um nome de um escritor dramaturgo norueguês, portanto eles devem dizer isto de maneira diferente. Um homem que foi Prémio Nobel da Literatura em 2023, disse o júri, pelas suas peças e prosa inovadoras que dão voz ao invisível. Então, este ano foi ele que escreveu esta mensagem do Dia Mundial do Teatro. Eu vou utilizar a base da tradução do Ricardo Simões, que já há vários anos que faz estas traduções para português das versões, a partir da versão inglesa. Cada pessoa é única e, ao mesmo tempo, como qualquer outra. O nosso aspecto exterior é diferente do de toda a gente, e isso é bom e está bem. Mas há também algo em cada um de nós que pertence exclusivamente a cada indivíduo e que é essa pessoa isoladamente. Podemos chamar de espírito ou a alma, ou então podemos não o rotular com palavras de todo. Mas ao mesmo tempo que não somos parecidos uns com os outros, também somos todos parecidos. As pessoas de todas as partes do mundo são fundamentalmente semelhantes, independentemente da língua que falamos ou da cor de pele ou cabelo que temos. Isto pode ser uma espécie de paradoxo, que sejamos completamente parecidos e totalmente diferentes ao mesmo tempo. Talvez uma pessoa seja intrinsecamente paradoxal na sua ligação entre corpo e alma. Nós abarcamos tanto a existência mais tangível e terra a terra, como também algo que transcende esses limites terrenos e materiais. A arte boa, organiza-se de forma maravilhosa para combinar aquilo que é totalmente único com aquilo que é universal. Ela permite-nos entender o que é diferente, o que é estrangeiro, pode dizer-se, como sendo universal. Ao fazê-lo, a arte atravessa as barreiras entre línguas, religiões e países. Congrega não apenas as qualidades individuais de cada pessoa, mas também, noutro sentido, as características individuais de cada grupo de pessoas, de cada nação, por exemplo. A arte faz isto não através da equalização das diferenças, tornando tudo igual, mas, pelo contrário, mostrando-nos aquilo que é diferente de nós mesmos, o que nos é alheio ou estrangeiro. Toda a arte boa contém precisamente isso. Algo que é alheio, algo que não conseguimos compreender completamente e que mesmo assim e ao mesmo tempo compreendemos de certa forma. Ela contém um mistério, por assim dizer. Algo que nos fascina e nos leva para além dos nossos limites e, ao fazê-lo, a arte cria uma transcendência que toda a arte tem de conter e para a qual ela tem de nos levar. Não conheço melhor forma de juntar os opostos. É a abordagem exatamente oposta de todos os conflitos violentos que vemos no mundo com demasiada frequência, a mesma que induz a tentação destrutiva de aniquilar tudo o que é estrangeiro, tudo o que é único e diferente, frequentemente através da utilização das invenções mais desumanas que a tecnologia já pôs à nossa disposição. Há terrorismo no mundo. Há guerra.
porque também temos um lado animalesco, instigado pelo instinto de experienciarmos o outro, o estrangeiro, mais como uma ameaça à nossa existência do que como um mistério fascinante. É assim que a singularidade, aquelas diferenças que todos podemos ver, desaparece, deixando atrás de si uma mesmice coletiva para a qual tudo o que é diferente é visto como uma ameaça que tem de ser erradicada. Aquilo que é visto de fora como uma diferença, por exemplo, na religião ou na ideologia política, torna-se algo que precisa ser derrotado e destruído. A guerra é a batalha contra aquilo que está profundamente no nosso íntimo, algo único. E é também uma batalha contra a arte, contra aquilo que está profundamente no íntimo de toda a arte. Tenho mencionado a arte em geral e não o teatro ou a dramaturgia em particular, mas isso é porque, como já disse, toda a arte boa, no fundo, orbita sobre a mesma ideia. Pegar naquilo que é totalmente único, totalmente específico e torná-lo universal. Unindo o particular com o universal através de formas de o expressar artisticamente, sem eliminar a sua especificidade, mas enfatizando-a, deixando transparecer claramente o que é estranho e desconhecido. A guerra e a arte são opostas, tal como a guerra e a paz são opostas. É tão simples quanto isto. Arte é paz. É bonita e adequada, não é? Bem achado. Temos então aqui connosco hoje Ricardo Correia e Rui Bebiano. O Ricardo é meu colega na Escola Superior de Educação desde 2013, por aí, mais ou menos. Ele em 2001 estreou-se como ator no Teatro Nacional São João no projeto teatral Radical, coordenado por outro colega nosso, António Fonseca. É mestre em teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema, foi bolseiro da Fundação Carlos de Gulbenkian na frequência da LISPA, London International School of Performing Arts, em Londres, claro, no método Jacques Lecoq em 2013. Trabalhou em mais de 40 espetáculos como ator, com vários encenadores e estruturas em Portugal e no estrangeiro, também já o devem ter visto nas novelas, Criador, e nos anúncios publicitários. Concebeu já inúmeros projetos pedagógicos para várias estruturas. É autor de cerca de uma dezena de textos para teatro, que são editados em Portugal e no estrangeiro, nomeadamente no Brasil. Leciona, portanto, como eu disse, na Escola Superior de Educação e é diretor de curso de Teatro e Educação desde 2022. Tem o título de especialista em teatro desde 2016. É investigador do 620 e é doutorando em estudos artísticos pela Universidade de Coimbra desde 2018 com o projeto... Já devias ter acabado. Mas tive 2 filhos pelo meio. É verdade, é verdade. Também são 2 projetos lindíssimos e que dão imenso trabalho e ocupam imenso tempo. Mas com o projeto Política, Resistência e Prática Dramatúrgica na Contemporaneidade, um estudo de caso. É premiado já várias vezes, teve o prémio de melhor tradução de texto para português da Eurodrama o ano passado e este ano teve também o prémio do texto original. Rui Bebiano, queres dizer mais alguma coisa sobre ti? Rui Bebiano, historiador, professor de História Contemporânea, já está de férias, mais ou menos. Agora, pelo menos já não dá aulas. Vai dando assim umas aulas, uns seminários. Faz umas coisas. Exatamente, vai fazendo umas coisas. Mas foi professor no Departamento de História, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e investigador do SES. É especialista no domínio da História Política e Cultural Moderna e Contemporânea, sendo autor de inúmeros livros e publicações diversas que não cabiam neste papel. Eu estaria aqui o tempo todo a ler estas publicações todas. Em 97 é doutorado com uma tese no campo da História das Ideias. A Pena de Marte, discurso da guerra em Portugal e na Europa entre os séculos XVI e XVIII, que ganhou um prémio de defesa nacional.
Foi colaborador da História de Portugal e da História Militar de Portugal, duas grandes obras que são editadas pelo Círculo Leitores, e trabalha desde há muitos anos em temas de História Cultural e Política, não preciso dizer há quantos anos, não é? Em particular no campo das construções utópicas, das práticas da exclusão e silenciamento e das representações contemporâneas do passado. É membro do Conselho de Redação e consultor de diversas publicações académicas, orientador de teses, mestrado e doutoramento. Dedicou-se também, muito interessante, a temas de cibercultura e de história da leitura, tendo entre 96 e 2002 coordenado uma das primeiras publicações eletrónicas em rede do espaço lusófono. Desde 2011 é diretor do Centro de Documentação 25 de Abril, um arquivo de história da Universidade de Coimbra, e que tem uma coleção documental sobre a nossa história, nomeadamente na história da Revolução e outros aspectos, mas esta área da história da contemporânea em Portugal, e portanto vale a pena visitar e vale a pena conhecerem melhor o Centro de Documentação 25 de Abril. Mas agora vou-me calar, porque não é para isso, não é para me ouvirem que estão aqui, e vou deixar então a palavra ao Ricardo e ao Rui. Obrigado. O foco é vosso. Obrigada. Obrigado. Então, vou começar eu e depois passamos ao Rui, assim termina melhor, não é? Obrigado também. Também é um dia bonito, este Dia Mundial do Teatro, porque nos permite estar aqui juntos. É engraçado, aqui do lado esquerdo temos toda a gente que faz teatro e dança, ex-alunos, colegas de trabalho, agora há colegas de trabalho, a Joana também estudou teatro. E isso é muito engraçado estarmos aqui também a partilhar esse lugar. Nós na Casa da Esquina temos feito espetáculos muitas vezes que trabalham sobre estas questões da memória, das disputas de memória. Fazemos aquilo que se chama um teatro documental, ou um teatro a partir de documentos, mas também a partir de testemunhos. E aliás foi nessa condição que a primeira vez, penso eu, que falei com o Rui, em que nós estávamos a fazer um trabalho sobre os exílios, portanto exilados e desertores portugueses que saíram, portanto também neste tempo de 61 a 74. Falei com o Rui Bebiano, que nos falou também da história, e fomos ao Centro de Documentação 25 de Abril, também com umas luvas, conhecer o espólio que existia. E mais tarde fizemos também um trabalho, a Crise 69, o Rui também viu, fizemos no Convento de São Francisco, e que tinha no fundo olhares diferentes sobre a crise, sobre as celebrações dos 50 anos, mas tinha olhares de historiadores, da Manuela Cruzeiro, do Rui Bebiano e de Miguel Cardina. E eu fazia com a Cláudia Carvalho, que está ali. Então nós temos feito os espetáculos e depois temos tentado, ao fim de um ano, publicar, ter uma edição importante, de alguma forma manter vivo também o arquivo, porque os espetáculos têm eu diria que têm uma energia de se fazer, de se apresentar, né? Este aqui e agora, esta ideia de presença, mas depois esvaem-se muito depressa, e por mais que tentemos gravar, etc., é difícil, e portanto é também uma forma de devolver ao arquivo, através do livro, o espetáculo. Este livro, como um anterior que tivemos, tem dois lados. Tem um lado A, que tem duas peças, tem estas cartas da guerra, que no fundo é uma peça em que eu endereço uma carta ao meu pai, nos dias de hoje, no tempo em que ele esteve na guerra colonial. Ele foi mobilizado para a Guiné em 72, e portanto digo-lhe que gostava de saber um pouco mais sobre isso e, no fundo, cortar com o silêncio que existia no nosso espaço doméstico sobre a guerra colonial, da qual não se falava. Claro, como diz o ChatGPT, ninguém te vai escrever uma carta do passado, e portanto todo o espetáculo nasce dessa ideia de tentar chegar ao passado e criar um diálogo com ele, diálogo que enfim, que está escondido, está guardado, etc. O espetáculo foi também
tecido com várias obras e estão aqui nomeadas, e sobretudo com um trabalho notável que a Joana Pontes, que é documentarista, fez com o Arquivo Histórico-Militar, onde ela recolheu vários aerogramas, muitos aerogramas que eram trazidos portanto, das colónias para cá e eram enviados lá para cá. E, portanto, ela conseguiu fazer alguns núcleos e essa análise ela publicou num livro chamado Sinais de Vida, do qual eu comecei a trabalhar. Falei com a Joana e ela disse: olha, há mais ou menos 2 pessoas a fazer um espetáculo de teatro sobre isso. Eu disse: tudo bem, não, isso não será um problema. Acabei por falar com essas pessoas também, e tentamos combinar e ver os espetáculos uns dos outros. E, portanto, muito do trabalho é feito em cima deste arquivo que a Joana trouxe e que nós fomos também tentando mediar com isto que nós fazíamos. Durante o espetáculo temos também, e eu estou a dizer temos porque vamos repô-lo agora em abril, a 18 e 19 de abril, vamos a Barcelos, de onde eu sou natural, e vamos fazer lá e, portanto, tem um momento em que nós perguntamos ao público se existe alguém que tenha participado de alguma forma da guerra colonial. Uma mulher, uma irmã, filhos, o que for. E foi muito giro porque nós estreamos em Estarreja e em Estarreja estavam lá 13 pessoas que tinham participado, estavam mais, mas pelo menos 13 foram a palco falar. Nós estávamos preparados para 2, 3 pessoas e não tínhamos bancos para ninguém. Foi um bocado caótico, mas foi muito bonito porque de repente também esta questão do lugar da fala, de dar a visibilidade a quem tem essa propriedade de o dizer, aconteceu. E aconteceu em todos os sítios onde nós fizemos, e aqui também aconteceu com a Albertina, que esteve no TAGV e que tem aqui o seu testemunho também aqui documentado. E portanto foi um espetáculo nesse sentido, para quem tinha passado de alguma forma, eu portanto sou filho de um ex-combatente, também tem esse lugar de voltar a falar sobre... E acho que nos cabia a nós, e nós falámos um bocadinho disso, dessa questão da pós-memória, não é? De reivindicar esta geração de uma experiência da qual não vivi, mas reivindicar isso. E portanto o livro documenta o espetáculo. Ele demora um ano, porque depois, claro que nós quando fazemos um espetáculo nós escrevemos a correr, nada daquilo tem concordâncias, etc. E precisamos de algum tempo para rever e também para criar algum diálogo com o leitor que vai ler, não é? Portanto, temos aqui também um outro lugar. Ao mesmo tempo que estava a fazer este espetáculo, o Luís Pedro Madeira, que é músico e que participava no espetáculo, com a Catarina Moura, a sua mulher, vocalista, decidiram fazer um espetáculo para crianças e perguntaram-me se eu podia também escrever uns aerogramas para o espetáculo. A Catarina queria. E então, acho que foi mais ou menos ao mesmo tempo que comecei a fazer um diálogo com eles, os dois, com a Cátia Vidinhas, que é uma ilustradora, e depois tinha o Ricardo Braço e o Quiné, tinha mais músicos que participavam do espetáculo. E fizemos aqui um diálogo com este aerograma Liberdade. Portanto, isto foi escrito ao mesmo tempo. Nós estreamos um bocadinho antes e eles agora, este ano, têm espetáculos, têm para aí uns 7 ou 8, agora, acho que hoje estão em Mortágua. Mortágua. E portanto há aqui um diálogo muito bonito e é um espetáculo para crianças. Eles fazem para um público-alvo mais pequeno e que tem umas ilustrações incríveis que a nossa filha Maria Concha, desde que chegou o livro ontem, já tinha lido, não é? com o texto. Ela pede sempre para ler. É duro, ao mesmo tempo é duro, não é? Porque é a separação de um pai que vai e fica a mãe com a filha e vão trocando aerogramas. É feito de uma forma mais leve, mas é muito duro para nós que lemos isso acontecer.
Durante a concepção do espetáculo, nós fomos a uma escola, no Clube de Leitura Teatral, e fomos testar o texto. Ainda estava de uma forma assim muito imberbe, era um rascunho. E fomos lá, fui com a Matilde, que é atriz, e eles tinham vários miúdos do 9º ano. E eu comecei a ler o texto, não era este texto final, mas assim, e eu fiquei assim, como é que isto vai tocar nos miúdos, etc. E depois no final, e tinha algumas pessoas que nos foram ajudando também a fazer essa mediação, e eles, então, mas o que é que vocês sabem da guerra? Nada. E conheceram algum avô, depois lá houve um, eu acho que o meu avô teve, então vai perguntar. E então na altura tinha levado baseado num glossário do Raymond William, que fez sobre arte e cultura, levei um A a Z, algumas coisas sobre isto, o que é o aerograma, o que é não sei o quê, mas assim de uma forma nada científica. E foi giro porque ajudou-nos a fazer essa mediação com eles e a debater cada conceito. Escolham 5 palavras que não conhecem. Eles lá escolheram e debatemos a partir daí. E foi aqui que surgiu esta faísca de convidar o Rui e tornar também aqui este glossário, portanto é o lado B, em que faz uma análise, e o Rui falará, sobre estas peças, os exílios, a crise e as cartas da guerra, onde vai fazendo também os conceitos destes de A a Z destas peças. Eu diria que nós fizemos quase tudo na Almedina, onde somos frequentadores e depois cada um em casa fomos tecendo isso. E portanto tem sido giro. Em breve sairá também uma ilustração, existem vários ilustradores que a Casa da Esquina convidou para ter uma exposição que vai estrear na casa e que vai circular a partir de alguns conceitos. Portanto, são 10 ilustradores, cada um faz 2 e, portanto, vai circular e vamos tentar aumentar, obviamente, isso. E passo-te a palavra, Rui. Bom, então, bom final de tarde a todos e a todas os que estão aqui e que tiveram cuidado, apesar do tempo que está, que não é nada agradável, não é de vir aqui a este espaço tão agradável para este encontro sobre o trabalho do Ricardo. É basicamente um trabalho do Ricardo. Aquilo que eu fiz foi inspirar-me no trabalho do Ricardo para pegar em algumas pontas e tentar fazer aquilo que nós combinamos. A minha colaboração com o Ricardo, ele falou disso, e com a Associação Cultural Casa da Esquina, não sei se já se chamava assim quando nos conhecemos, mas nem isso é importante. Começou, já não me recordo quando, eu já conhecia o teu trabalho, quer dizer, tinha ouvido falar, mas não penso que nem nos conhecíamos pessoalmente, há alguns anos antes da pandemia. Sim. Começou até por uma, não sei se esta palavra existe, mas eu vou usá-la, uma lembrável conversa que tivemos durante não sei quantas horas. 4 horas. 4 horas. Sobre os exílios. Sobre exílios. Eu não fazia a menor ideia que era capaz de dizer tanta coisa sobre exílios. Eu acho que não inventei muito, mas talvez, pronto. Aliás, é engraçado porque eu, pouco tempo antes, tinha colaborado, já agora vou falar da concorrência, porque tinha a Joana Craveiro. A Joana Craveiro, que também faz teatro documentário, não é? Já me tinha também feito uma entrevista. Eu, eventualmente, eu falei tanto numa e noutra que de certeza que me repeti, mas não era rigorosamente no mesmo sentido. E eu tenho a ideia que ainda demorou mais tempo. Foi assim uma coisa. Não sei, quer dizer, eu fui falando, não sei se as pessoas já estavam ali um bocado pelo sítio, quando é que este tipo se cala, não é? Pronto, mas aconteceu por 2 vezes, não é? E depois houve uma outra que serviu para aquela encenação construída a partir da crise de 69,
na qual, para a qual o Ricardo e quem estava a organizar chamou a colaboração de pessoas que conheciam um pouco de história, para tentar também não ir atrás dos mitos, porque mitos sobre 69, ainda para mais nós vivemos aqui em Coimbra, não é? Verdades e mitos. Eu não sei, muitas vezes o mito e a verdade misturam-se muito. Eu, como também trabalhei como historiador sobre isso, já estive em sítios em que disse coisas e há pessoas que me disseram: o que o senhor está a dizer é tudo mentira, porque eu estive lá e não foi nada disso, não é? Pronto, é complicado trabalharmos com memória, ou trabalharmos com memória, mas também com os documentos e as coisas, não é? E nem sempre coincidem. Normalmente não coincidem, ou pelo menos coincidem só pontualmente. Portanto, essa encenação eu lembro-me de, sobretudo eu e a Manuela, fomos, não leves a mal o que eu vou dizer, não vou aproveitar, estar com o tempo de ter, não me estou a queixar, não me queixei na altura, nem me queixei agora. Mas nós, há um lado, sobretudo do meu lado, eu tenho a impressão que nessa época estava a atravessar uma fase complicada e acho que o meu testemunho foi um bocado pessimista. A minha voz, que surge durante a peça, é uma voz que eu depois interpretei como é sobretudo pessimista. E eu acho que não sou um tipo pessimista, pelo menos quem me conhece acha que eu sou o contrário. Até às vezes ingenuamente otimista. Mas pronto, foi assim que talvez tenha resultado, ou pode ter sido má impressão. Recordo-me de um passo que por acaso me emocionou bastante, já agora, que foi naquele momento em que vocês teatralizaram, chamemos assim, um momento de uma fuga a uma manifestação. Sim. Na qual uma série de estudantes fugia à frente da polícia. E meteram-se uma série de pessoas, não sei quantas, umas 7 ou 8, se não mais, dentro de um elevador, numa casa que eu ainda sei onde é que é, ali na Rua dos Combatentes. Tinha sido eu a contar, e isso foi encenado. E eu, quando estava dentro daquele espaço em que vocês nos meteram, sim, como se fosse o elevador, eu senti a mesma angústia e a mesma impressão, quase medo, como se estivesse outra vez a reviver. Sim, sinceramente, sim. Naquele momento, eu sabia que não estava, não é? Que era uma encenação, mas senti muito isso. Portanto, foi importante. Já agora, este trabalho com o Ricardo também foi importante. Eu acho que todas as pessoas que prestam testemunho do seu passado, ou do passado que conheceram, ou com o qual se cruzaram, umas mais do que outras. Eu sou um bocado suspeito porque, além de ter passado, como todos nós, mas, pronto, e além de mais, sou historiador, não é? E portanto, combino muitas vezes a dimensão subjetiva e as dúvidas, não é? Os esquecimentos, as confusões, não é? Combino isso com o trabalho que é mais do qualquer bichinhos, não é? Que o historiador, ou pelo menos alguns historiadores, são um pouco também, para a história que não se faz, não se inventa, não é? Portanto, ir à procura dos documentos e assim. E no que diz respeito ao testemunho oral, é muito importante as pessoas que vivem isto, aquelas com quem falei, aliás, também fiz algumas entrevistas noutros projetos, o que dizem sempre é que elas próprias, ao falarem, produziram uma leitura completamente diferente daquela que tinham quando se limitavam a pensar, ou a pensar em sua casa com as pessoas, a família, os amigos, assim. Porque a partir do momento em que estás a falar para um gravador, não estás a falar para um público, para milhões, não é? Até pode ser que pode acontecer, não é? Mas não estás a falar para tanta gente, mas não é a mesma coisa do que estar a falar na intimidade. E, portanto, a pessoa é obrigada, ou tenta fazer um esforço de sintetização, de clarificação, e ao fazer isso vai vendo coisas que de outra forma não via. Eu queria aqui focar dois aspectos que são, por um lado, a forma como vi a minha colaboração com o trabalho do Tiago.
Falando do trabalho do Tiago, desculpa, do Ricardo. Já hoje não sei porquê, Já hoje já não hoje de manhã te chamei Tiago, não sei porquê. Portanto, o porquê desta relação, para que serve ela, e depois um bocadinho sobre o glossário. Não vou aqui falar do glossário, nem ler nada, mas referir um pouco. Bem, portanto, este tipo de trabalho, como já foi dito, é uma espécie, é integrado naquilo que se chama teatro documental, os brasileiros chamam de teatro documentário, aliás, está implícito naquilo que disse o Ricardo, contém, habitualmente, é uma construção, não é uma construção ficcionada, de certa forma, mas contém uma articulação muito grande com passados através de documentos, que podem ser documentos de natureza oral, normalmente a entrevista, ou testemunhos, não é? que são ditos relatos de pessoas, mas também através de outros documentos de caráter muitas vezes pessoal, autobiografias, documentos de cartas, diários, fotografias, vídeos. E tudo isto é usado aqui desta forma. Quando se está, não estou aqui, não tenho experiência nenhuma nesse campo, nem tenho competência para isso, mas quando se está a fazer ou a estruturar um texto, ou pelo menos um argumento, não é, para depois ser encenado, penso eu, o Ricardo dirá se eu tiver a dizer alguma grande asneira, há sempre uma tendência, ou existirá uma tendência, por um lado, para ir até ao que é objetivo no passado, mas ao mesmo tempo um cuidado em não remeter o texto a essa construção ou reconstrução do passado, porque senão deixa de ser teatro, ou então transforma-se até pode ser uma peça teatral, mas torna-se algo extremamente aborrecido, não é? Uma coisa que será simplesmente um relato de factos do passado. Essa relação com o passado não é muito complicada em termos históricos. A história é mais objetiva, não vamos aqui falar o que é que não é, mas a história é mais objetiva, e aquilo que se faz com o trabalho, com a história, e o Ricardo também fez nestas peças, é ancorar aquilo que é um trabalho ficcional em momentos, situações, factos, épocas que têm uma dimensão de objetividade. A história nunca é objetiva, não é? Por isso que não vamos agora discutir isso, não há história objetiva, nem história e ciência. Eu sempre disse aos meus alunos, que achavam muito estranho dizer isto nas aulas, que a história não é uma ciência. Eu dizia sempre que é uma forma de conhecimento que usa métodos científicos, mas não é uma ciência, não é um saber certo e seguro. Mas a história tem uma dimensão de objetividade. A memória, que tantas vezes é aproximada da história, ao ponto de agora falar muitas vezes de memória histórica, a memória é muito diferente, porque a memória tem uma dimensão de subjetividade muitíssimo complexa, que não só remete para a vivência da pessoa que a transmite, mas para a sucessão de vivências que a pessoa vai tendo ao longo da vida e que contaminam a sua memória. Portanto, nós normalmente, quantas vezes eu mesmo, apesar de ter uma dimensão crítica devido à minha profissão em relação ao passado, já notei várias, eu lembro-me de ter dito coisas em aulas, informações, baseando, eu diria até talvez um pouco levianamente, na minha memória, e muitos anos depois percebi que o que se passava é que a minha memória tinha combinado memórias diferentes e que não tinha sido nada daquilo, ou pelo menos uma parte era aquilo e outra parte era outra parte. E isso acontece muito nestas situações. Normalmente as pessoas gostam muito de prestar testemunhos, é uma forma também de viver o seu passado, de ser reconhecidas também por aquilo que viveram, tudo isso, e depois ficam muito zangadas, às vezes, já me aconteceu comigo, quando as pessoas quando percebem que afinal, se calhar o passado que viveram não é bem aquele que tinham pensado que tinham passado.
Estão a ver? Quer dizer, e isto às vezes é assim, eu já pensei, pá, se calhar eu sou uma espécie de tipo ladrão de passados, daqui, quer dizer, a roubar passados às pessoas, e as pessoas estão todas satisfeitas com uma história que construíram delas próprias, muitas vezes com uma grande parte de verdade, mas outra parte que não é bem assim. Aliás, nós somos sempre muito simpáticos para a história que fazemos nós próprios, não é? Em princípio, não é? Então, se tivermos mesmo muito mal da vida, é que não fazemos isso. E, portanto, esse trabalho de articulação de história da memória foi um trabalho que eu tentei integrar depois na construção do glossário proposto pelo Ricardo. Portanto, um trabalho que mistura verdades muitas vezes complexas, produzidas por pessoas diferentes, e que eu procurei que, pelo menos em algumas das entradas, estivessem ali, quer dizer, estivesse aquela complexidade, isto é, não fazer juízos perentórios de determinado tipo de situações, mas deixar que o texto criasse hipóteses de interpretação que depois as pessoas lessem à sua maneira. Sobre o glossário, o Ricardo fez a proposta. No início, a ideia era esclarecer alguns termos, conceitos, episódios que estavam aqui presentes, tendo em conta também o facto de muitas das pessoas que assistiam às peças não tinham referentes, ou já se tinham esquecido, ou até tinham uma perspectiva já um pouco nebulosa dessa relação com o passado. E, portanto, a ideia inicial foi fazer entradas muito curtas. Portanto, tínhamos pensado 3, 4 linhas, nunca mais para cada uma. Até que começámos o Ricardo fez uma série de propostas, eu fiz mais uma de entradas. Fomos nos lembrando, olha, falta isto e falta aquilo, até que chegou a este núcleo de cerca de 115 ou 116, à volta disso. Entradas, claro que podiam sempre ser mais, outras tantas, não é? Sim. Mas eu creio que aquilo, de qualquer maneira, existia sempre a ideia de tentar, nas diversas entradas do glossário, incluir não coisas que tinham a ver com o tempo, com a época, mas que tinham a ver com as peças. De forma expressa, estavam lá, ou em termos de contexto. Portanto, foi isso que tentámos fazer. Portanto, sempre com o objetivo de relembrar a quem viveu a época ou ajudar a esclarecer quem não viveu, e hoje em dia cada vez mais pessoas não viveram. A época que eu estou a referir-me é sensivelmente a fase final ao que estamos a referir-nos, aqui, os últimos anos, o tempo da Guerra Colonial, sensivelmente, até à Revolução, e depois, eventualmente, ainda o tempo da Revolução, embora esse não seja muito, muito tratado. E, por outro lado, levantar dúvidas e inquietações. Quer dizer, os textos serem sempre escritos de tal forma que as dúvidas não estão lá. Quer dizer, aliás, não estaria a condicionar as pessoas, não é? Escrever um texto e depois, no fim, deixar uma dúvida, colocar uma interrogação, nada disso. Ficam ali ideias que é para fazer o seu percurso, onde elas forem lidas, ou por quem forem lidas, e eventualmente criarem problemas, criarem inquietações e dúvidas. Tentando sempre que o que está ali se possa adaptar, isto é um desejo, é difícil conseguir isto, não é? Adaptar às pessoas que leem, que são pessoas diferentes e que lerão de forma diferente. As entradas do glossário umas têm uma natureza mais objetiva,
por exemplo, diz lá o que é um aerograma, o que foi a guerra colonial, ou o que foi a Guerra Fria, em relação a um outro episódio, situações concretas do Portugal dos últimos anos, do Estado Novo e da Revolução. Mas houve outras que são mais objetivas, mais subjetivas. Para ser sincero, até foram estas que me deram mais prazer escrever. Porque enquanto nas outras eu estava a fazer um esforço de síntese, tentando não ser demasiado objetivo, não é? Estar ali, não estava a fazer uma entrada de uma enciclopédia. Porque uma enciclopédia tem que ter a informação objetiva, etc. Também já fiz algumas, não é? Até mais por trabalho do que por prazer. Mas tentando, mas foi isso que fizeram só algumas. Outras não. Foram estas, como disse agora, que de certa forma me deram um pouco mais de gosto escrever. Eu pensei, porque estou quase a acabar a intervenção, pensei, o que é que eu vou ler? Mas depois achei que estar a ler para já demorava mais tempo, não é? E depois tornava-me talvez um pouco aborrecido. Depois também pensei, estou no meio de pessoas do teatro e eu, apesar de ter alguma experiência de falar em público, não tenho experiência. Já tentei ser ator, mas foi um desastre. E, portanto, acabei por... É melhor não tentar fazer nada que não seja... do qual não consiga sair de forma minimamente bem ou airosa. Ainda mal eu sabia que me ia dar um ataque de tosse, que me ia piorar tudo. Bom, e então comecei a fazer... O que é que eu vou escrever? De que é que eu vou falar? Fiz aqui portanto, perto de 120, 116, ou o que é. Depois fiz aqui uma seleção para aí de umas 18. E dessas 18, selecionei para aí umas 5 ou 6. 7. Sobre as quais eu vou falar, não vou lê-las, vou ser muito breve, só para tentar, e que são precisamente aquelas que têm uma dimensão mais de subjetividade, embora sejam curadas naquele tempo a que a construção semi-ficcional do Ricardo dizia respeito. Os que selecionei aqui foram os seguintes, está por ordem alfabética. Uma entrada que se chama Amor em Tempos de Guerra. Amor em Tempos de Guerra. Eu sei que isto, o título, que isto remete para o título do romance, eu sei. Não foi de propósito, mas só quando estava cá no ouvido e eu escrevi, deixa ficar, também ninguém me vai pedir a direitos por causa de eu estar aqui a plagiar um título. Tem a ver com uma dimensão que é comum aos relatos de grande parte dos militares e famílias de militares que fizeram a Guerra Colonial, que tem a ver com o amor vivido ou não vivido, ou imaginado, ou perdido. Portanto, a entrada remete precisamente para esse imaginário. Eu ainda estive em Angola, numa fase, eu fiz serviço militar há 3 anos. Comecei em 73 e acabei em 75. Portanto, sou militar de Abril, portanto. Embora não tivesse na organização, aliás, não, foi para mim, naquele dia, foi uma surpresa, como muita gente. E ainda acabei depois em 75, no ano crítico da nossa Revolução. Em 75 estive em Angola, entre fevereiro de 75 e novembro desse ano. Vim uma semana antes da independência de Angola. E ainda senti isto, como as pessoas da minha unidade, né? O momento mais importante do dia era o momento do correio. E porquê? Era sobretudo por causa da correspondência das namoradas, ou das madrinhas de guerra, ou de alguém que dialogava com aquelas pessoas que, apesar de já não estarmos na fase crítica da guerra, ainda se sentiam muito sós e tristes e perdidas, porque durante a Revolução em Angola, e como em Moçambique, imagino que tenha sido a mesma coisa, grande parte dos militares que lá estavam
Não interpretem mal o que eu vou dizer, porque antes tinham, durante a guerra, bem ou mal, na minha perspectiva mal, não é? Mas tinham uma perspectiva, sabiam porque é que estavam ali, podiam não ser razões justas, na minha perspectiva não eram, mas era-lhes dada uma narrativa sobre a legitimidade de estar ali. Durante aquele ano, e para mais já viver uma guerra civil, com perigos, riscos de vida e tudo isso, foi muito difícil aquelas pessoas perceberem o que é que estão ali a fazer. Estou aqui a criar condições para construir aqui um Estado novo, um novo Estado, ainda falar assim, para Estado novo lembra outras coisas. Este tempo agora vai ser ultra rápido. Coimbra vista como, num plano subjetivo, intensamente subjetivo, há uma entrada sobre Coimbra. E como Coimbra, para muitas pessoas que criaram uma leitura crítica do Estado Novo, foi importante, não apenas por causa do movimento estudantil, claro, é o fator mais importante, mas por outros motivos. Depois, uma que me diz particularmente respeito, uma entrada chamada Desertores, Refratários e Faltosos. Estamos a falar de pessoas que se recusaram a fazer a guerra. E que eu estou ligado a uma associação de antigos pessoas que tiveram isso. Eu próprio fui desertor, embora numa fase especial, portanto, durante este período entre 73 e 75. É um bocado estranho, pode parecer, mas é verdade. A ideia iria sair do país, como tantos saíram, só que entretanto deu-se o 25 de Abril e, portanto, felizmente já não foi preciso acontecer. Mas aconteceu que muitas pessoas, muitos desses, até pessoas que são gente que foi importante para a Revolução, militares de Abril, etc., sobretudo militares, tinham uma perspectiva, agora é complicado explicar isto, não é? Eu demoraria muito tempo, uma perspectiva errada do que eram estas pessoas, porque mesmo sendo democratas, achavam que aquelas pessoas eram basicamente cobardes, tipos que fugiram porque tinham medo da guerra, tinham medo de morrer. Bem, eu não conheço ninguém que não tenha medo de morrer. Sou um tipo que não tem medo de morrer, não tem parafusamentos, de certeza. Mas o que se passa, e isto é que é desvalorizado, é que muitas das pessoas que seguiram essa via, sobretudo aquelas que o fizeram por razões políticas, embora algumas também por razões económicas, mas sobretudo políticas, o fizeram num contexto de grande sofrimento, de corte com a sua família, de corte com o país, porque sabiam que em princípio não iam mais poder voltar. Pessoas que iam fazer trabalhos, os trabalhos que mais ninguém queria, quando eram imigrantes, porque não tinham formação para mais, mesmo que tivessem formação para outras coisas. Há uma pequena história de um... não sei se ele ainda é vivo. Eu até depois o conheci, muitos anos depois, como professor do Instituto Superior Técnico. Mas tinha sido um antigo militar da Marinha, militar de carreira, que tinha, junto com outros militares da Armada, portanto, tinham desertado e tinha ido trabalhar para Paris, neste caso, com muita gente e outros para outros sítios. Mas este foi para Paris, e arranjou um emprego na Renault, como muitos portugueses. A Renault parece que tinha, deve ter ainda, não sei como é que funciona agora, tinha uns fatos de macaco com cores diferenciadas de acordo com a categoria do operário. Quer dizer, havia uns tipos que eram de azul, outros que eram de verde, outros que eram de laranja e tal. E claro que este fulano, que era imediato, segundo comandante de um barco da Marinha de Guerra Portuguesa que desertou, e foi trabalhar para a escala mais baixa dos operários, aqueles tipos que andaram a fazer. Como eu também fui operário, trabalhei, não era trolha. Eu trabalhei na construção civil, não era trolha, porque trolha já implicava uma formação. Era servente, que era mesmo o tipo que vai, não tem capacidade para mais nada. E então, ele vai lá num corredor, na fábrica da Renault, e de repente vê ao lado dele um fulano que vinha com um outro fato macaco,
mais graduado, com outra cor, de repente coloca-se em sentido e diz: o meu comandante aqui, o meu comandante, e o comandante ia lá ia carregar ali uma caixa de parafusos e tal. São coisas, isto tem alguma piada, não é? Mas há histórias realmente extraordinárias. As outras que selecionei só nomear esquecimento, porque não existe memória sem esquecimento. Senão a memória implica sempre estar a deitar coisas fora, não é? E isso é... Outra que eu acho que é muito importante para feminino masculino. Feminino masculino. Eu sei que são conceitos hoje questionados ou questionáveis, não estou a colocar isso em questão, mas na época que dizemos, que estamos aqui a referir, não eram questionáveis, mas quer dizer, tinham um conceito, a questão dos papéis, dos estereótipos, do facto de se ser homem ou de ser mulher, ou de querer ser-se homem como os outros homens, ou querer ser-se mulher como as outras mulheres, não é? É muito complicado, é uma entrada. E depois são mais três que eu vou referir, é só referir mesmo: a liberdade, uma entrada para a liberdade, uma entrada para medo, porque é algo, só este comentário, quem viveu o antes da Revolução e diz que não tem medo, já há bocado falámos aqui disso, eu não acredito, não é? Ainda há dias estava a conversar com uma pessoa que até foi da mesma organização política que eu pertencia naquela época, e eu fui apresentar um livro dela, e veio à conversa o facto de, por acaso, nós tínhamos sido até da mesma organização. Ela é só ligeiramente mais velha do que eu, e até era a minha superior hierárquica dentro da organização, porque ela pertencia já a um comitê distrital e tal, e eu era um militante de base. E, portanto, mas ela lembra-se disso, não é? E uma coisa que comentámos, e ela deu-me razão, eu disse: nós todos tínhamos quase a certeza que íamos ser presos antes do 25 de Abril. A maioria não foi, alguns foram, nós estávamos todos com isso. Faz lembrar um bocadinho, há um romance que foi muito lido nos anos 60, 70, é da cultura francesa, já há pouca gente agora, mas talvez se lembre disso, um livro de um autor, de um romancista francês chamado Roger Vaillant, que se chama, a tradução portuguesa chama-se Cabra Cega. É à volta de um conjunto de resistentes franceses ao nazismo, em Paris, ou na região de Paris, que viviam uma mistura num universo que era um universo com uma dimensão, se quiserem, um pouco heroica, não é? Mas de um medo permanente e depois um profundo erotismo associado ao medo, como sabemos, são questões que estão intimamente ligadas, e é um bom exemplo de como essa articulação pode ser feita. E depois a última que eu tinha aqui, daquelas que selecionei, era a entrada da Revolução de Abril. Também não diz, foi às tantas horas, não sei, porque isso todos nós já conhecemos mais ou menos, e se não conhecemos temos onde ir ver. Concluindo, portanto, o que este trabalho, aquilo que tentei fazer aqui, foi dialogar com a proposta, ou as propostas do Ricardo. Eu já tinha visto as encenações, o Ricardo mandou-me o texto, eu estive a ler aquilo, tomar notas e sublinhar umas palavras e tal, e tentar ver se conseguia fazer com que, através desta pequena colaboração, supondo que algumas pessoas irão ler, que aquilo que está ali possa ser um ponto de partida também, não apenas para ser lido ou visto, em termos de espetáculo, em termos de dimensão estética, não é? Portanto, prazer de ver, mas também como um momento de reflexão sobre um passado comum e de revisitação desse passado através daquela colaboração que são estas entradas, que no fim eu fiquei muito surpreendido quando eu pensava que isto ia ser só uma coisinha no fim,
Ainda são 96 páginas. 96 páginas. 95 páginas. Pronto, isto deu-me, como disse, muito prazer escrever. E agora segue o seu caminho. Pronto, era basicamente isto que eu tinha aqui para tentar explicar em poucas palavras, que foram um bocadinho mais do que eu pensava, com a desculpa de ter o ataque de excesso de tosse. E pronto, e é tudo. Obrigado. Agora penso que haverá então um espaço para conversar.